Pense nas histórias que moldaram nossa compreensão do mundo, das origens da humanidade e dos ideais de fé e moralidade. Imagine se essas histórias, que aprendemos a considerar sagradas, carregassem ecos de narrativas muito mais antigas, vindas de outras culturas. E se a Bíblia, um texto central para bilhões de pessoas, fosse profundamente influenciada pela mitologia grega? Parece impossível? Hoje, vamos explorar as conexões fascinantes entre os mitos gregos e as narrativas bíblicas. No final deste vídeo, revelaremos a conexão mais surpreendente e poderosa de todas, algo que pode mudar para sempre a forma como você enxerga esses textos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Curta este vídeo, comente suas reflexões e compartilhe com seus amigos. Suas interações ajudam a trazer mais conteúdos transformadores como este e a abrir novas discussões sobre temas tão profundos. Fique conosco, porque o que vamos revelar aqui pode mudar tudo o que você acreditava saber sobre a Bíblia e suas origens. Vamos começar entendendo o que está em jogo. A Bíblia, muitas vezes considerada única e sem paralelo, contém histórias que, quando analisadas criticamente, se assemelham a mitos gregos antigos. Essas semelhanças não são mera coincidência, mas sim reflexos de influências culturais que atravessaram séculos. De acordo com estudiosos como Thomas L. Thompson e Philip R. Davies, a Bíblia pode ter emergido em um período de intenso contato entre o mundo judaico e o grego, após as conquistas de Alexandre o Grande. É nesse contexto helenístico que as narrativas bíblicas começaram a ganhar forma. Agora, pense na famosa história do Êxodo, com Moisés liderando o povo de Israel em uma fuga épica do Egito. Esta narrativa central para o judaísmo possui paralelos impressionantes com o mito de Frixo e Ele, dois irmãos que fogem em um carneiro alado. Assim como Moisés abre o Mar Vermelho, Frixo e Ele atravessam os céus em busca de liberdade, guiados por uma força divina. Coincidência? Muitos estudiosos, como Michael Astor, argumentam que esses paralelos são fruto de uma tradição narrativa compartilhada, onde as culturas adaptavam elementos mitológicos a seus próprios contextos. E o que dizer da criação do mundo? Em Gênesis, Deus cria a terra em 6 dias e descansa no 7º. Na cosmogonia grega, temos o caos, dando origem a Gaia, Urano e aos titãs. A semelhança não está apenas na criação de algo ordenado a partir do caos, mas também na estrutura narrativa que conduz o leitor de uma desordem primitiva a uma ordem divina. Para Levi-Strauss, a presença de padrões tão recorrentes aponta para a universalidade de certos arquétipos na psique humana, mas também para trocas culturais profundas. Outra história fascinante é a de José, vendido por seus irmãos e depois elevado a uma posição de poder. Não parece se assemelhar à história de Édipo, que, embora rejeitado, encontra um destino de liderança trágica? Em ambos os casos, vemos o tema da rejeição, redenção e confronto com o destino. Jacques Cazeau observa que esses elementos não são apenas literários, mas também políticos, refletindo as tensões sociais e culturais da época. Essas narrativas levantam uma questão intrigante. Até que ponto a Bíblia é um produto puramente judaico? Israel Finkelstein, em The Bible Unearthed, argumenta que muitas histórias bíblicas foram criadas ou adaptadas durante a dominação helenística, quando o contato com a cultura grega era inevitável. De fato, muitos textos bíblicos, como os Salmos, possuem estrutura e temas semelhantes à poesia épica grega, especialmente de Homero e Hesíodo. Mas será que isso diminui o valor espiritual e literário da Bíblia? Não necessariamente. Assim como os mitos gregos falam ao coração humano em sua busca por significado, as narrativas bíblicas também nos conectam a questões fundamentais de fé, identidade e moralidade.
A influência de outra cultura não tira sua profundidade, mas a enriquece, mostrando como as ideias podem atravessar fronteiras e moldar novas formas de expressão. E você já imaginava que histórias como a de Moisés ou José poderiam ter raízes em mitos gregos? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Queremos saber como você vê essas conexões e o que isso muda na sua compreensão da Bíblia. Se você está conosco até aqui, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre essas questões profundas. No próximo segmento, vamos mergulhar ainda mais fundo, explorando como o monoteísmo bíblico pode ter sido influenciado pela filosofia de Platão e pelas ideias dos grandes pensadores gregos. Fique conosco, porque o melhor ainda está por vir. Imagine que a ideia de um único Deus, tão central à tradição judaico-cristã, tenha suas bases filosóficas profundamente enraizadas na Grécia Antiga. Parece surpreendente, mas estudos acadêmicos apontam para conexões impressionantes entre o monoteísmo bíblico e a filosofia de Platão. A Bíblia hebraica, que apresenta um Deus supremo e absoluto, pode ter sido inspirada pelas reflexões filosóficas gregas sobre a unidade e a perfeição. Durante o período helenístico, após a conquista de Alexandre o Grande, a Judéia foi amplamente influenciada pela cultura grega. É nesse cenário que muitos estudiosos, como Niels Peter Lemche, sugerem que o monoteísmo bíblico pode ter emergido como uma resposta adaptada às ideias filosóficas gregas. Platão, em suas obras A República e as Leis, descreve uma visão de um bem supremo que governa o cosmos. Essa noção filosófica de um princípio absoluto ecoa no conceito bíblico de Deus como Criador e Legislador Supremo. Considere, por exemplo, a narrativa da entrega das leis a Moisés no Monte Sinai. De acordo com o Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, Deus fornece ao povo uma lei divina, um conjunto de mandamentos que estruturam a sociedade. Platão, por sua vez, em As Leis, apresenta a ideia de um estado ideal governado por leis perfeitas, inspiradas pela razão. Jacques Cassiot argumenta que a história de Moisés pode ser vista como uma adaptação literária que combina elementos narrativos judaicos com conceitos filosóficos gregos, criando uma narrativa poderosa de legitimidade divina. Mas as conexões não param por aí. No livro de Gênesis, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Essa visão da humanidade como reflexo do divino é similar à ideia platônica de que a alma humana é um fragmento do bem eterno. Platão descreve a alma como algo imortal, destinada a retornar ao mundo das ideias, o que pode ter influenciado as concepções bíblicas sobre a imortalidade da alma e a vida após a morte. Outro ponto de convergência é a história de Adão e Eva. Enquanto no Gênesis eles são expulsos do Jardim do Éden por desobedecerem a Deus, na mitologia grega temos o mito de Prometeu, que rouba o fogo dos deuses para entregá-lo à humanidade, sendo punido por sua ousadia. Ambos os mitos exploram a tensão entre a busca humana por conhecimento e os limites impostos por uma autoridade superior. Israel Finkelstein sugere que essas histórias refletem um diálogo intercultural, no qual temas semelhantes são adaptados e reinterpretados. Além disso, a visão de um mundo organizado por um Deus onipotente e racional também dialoga com a cosmologia grega. No livro de Jó, capítulo 38, Deus questiona Jó sobre os fundamentos do universo. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Esse discurso de Deus, que descreve a criação como uma obra de precisão e ordem, é ressoado nas reflexões de filósofos gregos como Aristóteles, que via o cosmos como um sistema ordenado e regido por leis naturais. Essas semelhanças levantam uma pergunta essencial. Até que ponto a Bíblia foi moldada por sua interação com o pensamento grego?
Neil Asher Silberman argumenta que, durante o período helenístico, as elites judaicas, que tinham acesso à educação grega, incorporaram essas ideias para fortalecer a identidade cultural de Israel em um mundo dominado pela Grécia. Em vez de simplesmente imitar, elas adaptaram e integraram essas ideias, criando uma narrativa única que conectava o divino ao humano. Mas o que tudo isso significa para a espiritualidade moderna? Será que saber que a Bíblia foi influenciada por ideias gregas diminui sua importância? Ou será que isso nos mostra como as tradições humanas estão interligadas, criando uma tapeçaria rica e complexa de crenças e valores? Pense nisso. A unidade entre o pensamento grego e as narrativas bíblicas não subtrai sua profundidade, mas a amplifica, revelando que o conhecimento e a fé transcendem fronteiras culturais. E você já pensou na possibilidade de Platão ter influenciado a Bíblia? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos saber como essas descobertas mudam a forma como você vê a relação entre religião e filosofia. Se você está gostando desse conteúdo, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e deixe um like. Isso nos ajuda a trazer mais análises profundas e a desmistificar temas históricos complexos. No próximo segmento, vamos explorar como as narrativas de heróis gregos, como os argonautas, podem ter servido de modelo para histórias bíblicas icônicas. Não perca, porque as revelações mais impressionantes ainda estão por vir. Agora, imagine que algumas das histórias heróicas mais icônicas da Bíblia, como as façanhas de Josué, Sansão e até mesmo de Davi, tenham paralelos impressionantes com os mitos gregos. Pense nos Argonautas, o grupo de heróis liderados por Jasão em busca do Velocino de ouro, ou nas aventuras de Heracles, conhecido em latim como Hércules. E se esses heróis gregos tivessem inspirado as narrativas bíblicas, moldando as figuras de liderança e heroísmo nas Escrituras? Estudiosos como Jan Vin Veselius sugerem que a Bíblia, especialmente os livros de Josué, Juízes e Samuel, segue uma estrutura literária similar às epopeias gregas. Por exemplo, Josué, que lidera o povo de Israel na conquista de Canaã, é frequentemente comparado a Jasão, que lidera os argonautas em uma jornada perigosa e cheia de desafios. Ambos são líderes escolhidos, enfrentando forças aparentemente insuperáveis, com coragem e fé em um propósito superior. No livro de Josué, capítulo 6, lemos sobre a conquista de Jericó, onde as muralhas caem após 7 dias de marcha e toques de trombetas. Curiosamente, esse evento ecoa elementos das epopeias gregas, como a conquista de Troia. No poema épico A Ilíada, os gregos usam o cavalo de madeira para infiltrar-se e derrubar as muralhas de Troia, culminando em uma vitória milagrosa. Embora os contextos sejam diferentes, ambos os relatos destacam a vitória de um povo por meio de estratégias divinamente inspiradas, desafiando as probabilidades humanas. Outro exemplo fascinante é Sansão, um dos juízes de Israel. Ele é descrito no livro de Juízes, capítulos 13 a 16, como um homem de força sobrenatural, escolhido desde o nascimento para cumprir uma missão divina. Sansão mata um leão com as próprias mãos, destrói um exército usando apenas uma queixada de jumento e, no final, derruba um templo inteiro ao empurrar suas colunas. Essas façanhas encontram paralelos notáveis em Heracles, que enfrenta o leão de Nemeia, usa objetos improváveis como armas e realiza feitos de força sobre-humana em nome de sua glória e destino. Jacques Cazot observa que essas semelhanças não são meras coincidências. Ele argumenta que, assim como os mitos gregos criaram figuras heróicas que simbolizam a luta do homem contra o destino e as adversidades, as narrativas bíblicas usaram esses mesmos elementos para criar heróis que simbolizam a fé e a obediência ao divino.
É como se os autores bíblicos tivessem reinterpretado os arquétipos gregos para comunicar mensagens espirituais e morais específicas ao contexto israelita. E não podemos esquecer de Davi, o pastor que se torna rei. A história de Davi derrotando Golias no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, lembra o confronto entre Héracles e gigantes da mitologia grega. Davi, pequeno e aparentemente indefeso, usa uma arma simples, uma funda, para vencer um oponente poderoso. Essa narrativa de vitória do fraco sobre o forte ressoa em muitas histórias épicas gregas, onde a astúcia e a coragem triunfam sobre a força bruta. No entanto, as semelhanças não se limitam às ações dos heróis. A estrutura narrativa das histórias bíblicas também reflete uma intertextualidade com os mitos gregos. Estudiosos como Martin L. West sugerem que a construção de genealogias e ciclos narrativos na Bíblia, como as histórias dos patriarcas, é similar ao que encontramos na mitologia grega, onde cada herói é parte de uma longa linhagem divina ou semidivina. Por exemplo, os descendentes de Abraão, como Isaque e Jacó, formam uma linhagem de heróis espirituais, assim como os descendentes de Zeus, como Perseu e Héracles, formam uma linhagem de heróis mitológicos. Essa intertextualidade levanta perguntas importantes. Será que as histórias bíblicas, ao incorporarem esses elementos gregos, buscaram dar mais profundidade e universalidade às narrativas? Ou será que elas foram moldadas para ressoar com um público que já estava imerso na cultura helenística? Para Vesalius, a resposta está na intenção dos autores bíblicos de criar um épico nacional que pudesse competir com as grandes narrativas da época, como as epopeias de Homero. Mas o que isso significa para os leitores modernos? Será que essas conexões com os mitos gregos diminuem o valor espiritual das histórias bíblicas? Ou será que elas mostram como a Bíblia foi construída para dialogar com diferentes culturas, transcender fronteiras e oferecer um significado universal? Pense nisso. Os heróis bíblicos não são apenas figuras de fé, mas também símbolos de coragem, resiliência e humanidade, inspirando gerações com suas histórias atemporais. E você consegue ver essas conexões entre os heróis bíblicos e os mitos gregos? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Queremos saber como essas descobertas impactam sua visão sobre a Bíblia e seus personagens. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e deixe um like. Compartilhe este vídeo com amigos que se interessam por história, mitologia e religião. No próximo segmento, vamos desvendar a conexão mais profunda e transformadora de todas. Como a filosofia grega influenciou a teologia bíblica e moldou a visão de Deus como um ser supremo e absoluto. Não saia daí, porque o que vem a seguir pode mudar completamente sua forma de enxergar o divino. Agora, vamos ao ponto mais profundo e transformador desta jornada. Como a filosofia grega não apenas influenciou, mas também moldou a visão bíblica de Deus como um ser supremo, absoluto e universal. Essa concepção divina, tão central à teologia judaico-cristã, tem suas raízes nas ideias de filósofos gregos como Platão e Aristóteles, que refletiram profundamente sobre a natureza do cosmos e de um princípio unificador que rege todas as coisas. Platão, em suas obras A República e as Leis, descreve a ideia de um bem supremo, um conceito que transcende o mundo físico e é a origem de toda ordem e harmonia. Ele argumenta que o bem é a causa última do universo, algo que não apenas governa, mas também dá sentido a tudo o que existe. Essa visão é impressionantemente similar à concepção bíblica de Deus apresentada no livro de Gênesis, capítulo 1, onde Deus cria o mundo a partir do caos, estabelecendo ordem e propósito em cada detalhe da criação. Mais ainda,
Aristóteles, discípulo de Platão, introduz o conceito de um primeiro motor imóvel, uma entidade perfeita e eterna que move todas as coisas sem ser movida. Essa ideia filosófica ressoa profundamente com as descrições bíblicas de Deus como o Criador imutável e soberano, especialmente nas palavras do Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu diz, mas como essas ideias gregas chegaram à Bíblia? De acordo com Thomas L. Thompson, o período helenístico foi marcado por um intenso intercâmbio cultural entre os povos do Mediterrâneo, especialmente após as conquistas de Alexandre, o Grande. Durante esse período, muitos judeus, particularmente as elites educadas, tiveram acesso aos textos filosóficos gregos e começaram a integrá-los às suas próprias tradições religiosas. Essa síntese cultural pode ser vista como um esforço para conciliar a espiritualidade judaica com os avanços intelectuais da época. Um exemplo claro dessa influência é o livro de Provérbios, que descreve a sabedoria como um princípio divino que esteve presente na criação do mundo. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 22, a sabedoria declara: "O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas." Essa personificação da sabedoria, como um aspecto divino, tem paralelos com a filosofia grega, onde o logos, uma ideia introduzida por Heráclito e mais tarde elaborada por filósofos estoicos, representa a razão cósmica que governa o universo. Outra conexão fascinante está no conceito bíblico de monoteísmo ético. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, encontramos a famosa declaração: "Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor." Essa ênfase na unicidade divina e na relação moral entre Deus e o ser humano reflete a influência das ideias platônicas e aristotélicas sobre um princípio universal que conecta o bem, a verdade e a ordem. Mas a influência da filosofia grega vai além do monoteísmo. Ela também moldou a forma como a Bíblia apresenta a relação entre Deus e a humanidade. Platão, por exemplo, argumentava que o propósito final da vida humana era aproximar-se do bem supremo por meio do conhecimento e da virtude. Da mesma forma, os profetas bíblicos frequentemente exortam o povo de Israel a buscar a justiça, a misericórdia e a santidade como caminhos para se conectar com Deus. Israel Finkelstein sugere que essa integração entre filosofia grega e tradição judaica não foi um processo de mera imitação, mas sim de adaptação criativa. Os autores bíblicos não copiaram ideias gregas, mas as reinterpretaram dentro do contexto da fé israelita, criando uma narrativa que era ao mesmo tempo fiel às tradições locais e relevante para o mundo helenístico em que viviam. E o que tudo isso significa para nós hoje? Será que essas conexões diminuem o valor espiritual da Bíblia? Ou será que elas nos ajudam a entender como as ideias transcendem fronteiras e culturas, unindo diferentes povos em uma busca comum por significado e transcendência? Pense nisso. A Bíblia não é apenas um livro religioso, mas também um testemunho das interações humanas, das trocas culturais e da capacidade da humanidade de reinventar e reinterpretar suas crenças. Agora é com você. Como essas conexões com a filosofia grega impactam sua visão da Bíblia e de sua mensagem? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua participação é fundamental para ampliar essa discussão e explorar novas perspectivas. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Não deixe de conferir nossos outros vídeos, onde exploramos temas igualmente intrigantes, como a influência do Império Romano nas tradições bíblicas e os textos apócrifos que ficaram de fora da Bíblia. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.